Ex-ministro José Dirceu deixa a cadeia no Paraná e vai usar tornozeleira eletrônica. Os argumentos do Supremo Tribunal Federal para revogar a prisão preventiva. A decisão do Supremo foi vista como uma derrota para a Lava Jato, tanto aqui em Brasília quanto em Curitiba. Clima tenso marca a discussão da reforma da Previdência na Câmara. Sente e vamos continuar a reunião. A palavra é do relator. Não vou abrir. Vou passar a palavra pro relator. O senhor está aqui atrapalhando. Entenda como vai funcionar o contrato intermitente previsto na reforma trabalhista. Nesse caso, vai ser necessária a assinatura de um contrato e o pagamento de benefícios. Diante do caos na segurança pública, o Rio de Janeiro vai receber mais 100 homens da Força Nacional. Adolescentes ostentam armamento em Morro da Zona Norte Carioca. Durante 3 meses, os agentes monitoraram a participação de menores no tráfico de drogas da comunidade. As imagens da queda de um avião em Washington, nos Estados Unidos. Palmeiras é denunciado por briga no jogo contra o Peñarol. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foram soltos hoje à tarde os 4 homens detidos durante um confronto em São Paulo na noite de ontem. A confusão aconteceu num protesto contra a lei de imigração aprovada no mês passado pelo Senado. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que as polícias civil e militar ainda não receberam nenhuma queixa sobre a conduta dos PMs e nem dos investigadores envolvidos neste caso. Um motorista de micro-ônibus foi morto em São Paulo depois de negar carona a um suspeito que não tinha dinheiro para pagar a passagem. Um fiscal da empresa de lotação que presenciou o crime também foi assassinada. E agora outras notícias do Brasil. Os flagrantes que você vai ver agora mostram menores de idade que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro. As cenas foram gravadas pela Polícia Civil e desencadearam hoje uma operação no Morro do Salgueiro. O governo federal anunciou hoje o envio de mais 100 homens da Força Nacional de Segurança ao Rio de Janeiro. A medida ocorre depois da onda de ataques a ônibus. Uma quadrilha atacou 2 agências bancárias na cidade de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, um dos lugares mais procurados por turistas no estado. Os criminosos explodiram cofres e caixas eletrônicos e fugiram de lancha. O aplicativo de mensagens WhatsApp ficou fora do ar no Brasil e em vários países durante cerca de 2 horas. O café da manhã na padaria da esquina está pesando mais no orçamento do brasileiro. Que pena, Nascimento. O aumento médio foi de 10%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A câmera de um carro gravou a queda de um avião de pequeno porte em Washington, nos Estados Unidos. E veja a seguir, ex-ministro José Dirceu deixa a cadeia no Paraná. Como vai funcionar o contrato intermitente previsto na reforma trabalhista aprovada na Câmara? A gente volta já já. Depois de quase 2 anos preso em regime fechado, José Dirceu deixou o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, para cumprir prisão domiciliar. O ex-ministro está viajando para Brasília, onde vai ficar em local desconhecido a pedido da defesa dele por questões de segurança. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu hoje que o pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci será julgado pelo plenário da Corte. A decisão do Supremo de soltar José Dirceu foi vista como uma derrota para a Lava Jato. Um novo serviço oferecido de graça para o consumidor pode facilitar as operações de crédito. O Serasa Score atribui uma nota para cada pessoa de acordo com o comportamento dela no mercado. Os bons pagadores ganham notas mais altas e podem, assim, ter acesso a crediários, empréstimos e financiamentos. Veja em instantes, Conmebol denuncia Palmeiras por briga no jogo contra o Peñarol. Médicos explicam o que é mito e o que pode ajudar de verdade a fazer o bebê pegar no sono. Você vai ver já já.
O texto da reforma da Previdência deverá ser votado ainda hoje na comissão que discute o assunto na Câmara dos Deputados. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo. Tiago, boa noite. Como é que está o clima por aí, hein? E hoje Kennedy Alencar está com a gente aqui nos estúdios. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite para você. Kennedy, qual deve ser o principal efeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de dispensar, a autorização das Assembleias Legislativas para que os governadores de estados sejam julgados, pelo Superior Tribunal de Justiça? Um acordo pode atrasar a tramitação da reforma trabalhista. O texto terá que ser analisado por mais uma comissão do Senado, além das duas já previstas. Representantes de sindicatos cobraram mudanças. Previsto na reforma trabalhista, o contrato de trabalho intermitente vai permitir que a prestação de serviços não seja diária, desde que com datas e horários acordados. O trabalhador terá, dessa forma, carteira assinada, mas não exclusividade com o empregador. Amanhã, às 3 horas da tarde, o SBT vai promover nas redes sociais um debate sobre a reforma trabalhista. O Kennedy Alencar vai mediar o encontro, que terá a participação, dentre outros, do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do presidente eleito da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Guilherme Feliciano, do professor especialista em relações do trabalho, Hélio Zilberstein, e do deputado Rogério Marinho, que é o relator da reforma na Câmara dos Deputados. Você pode participar postando as suas perguntas no Twitter usando a hashtag SBTDebate. O texto da reforma da Previdência acaba de ser aprovado na comissão da Câmara dos Deputados. Tiago Nolasco, é com você. Foram conhecidos hoje os vencedores da 6ª edição do prêmio O Melhor Comercial do Brasil 2016. Originalidade e talento que garantiram a participação no Festival de Criatividade em Cannes, na Riviera Francesa. Banho morno, canções de niná e até uma voltinha de carro. Essas são algumas fórmulas que muitas famílias usam para fazer as crianças dormirem. Pois é, para os especialistas não existe receita mágica, mas algumas práticas dessas todas podem ajudar. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.